Por que será que as palavras ditas por Jesus são em aramaico e não em hebraico? Palavras como Talita Kumi, que em hebraico é Yalda Kumi. A frase dita por ele na cruz, em aramaico, Elahi, Elahi, lama sabachthani. Em hebraico, Elohi, Elohi, lama azavtani. Apesar das semelhanças nas palavras, o hebraico é um idioma e o aramaico é outro idioma. Mas antes da gente continuar nesse assunto, Shalom Haverim, olá amigos, Shmi Sara, o meu nome é Sara, eu sou a sua professora de hebraico, morei em Israel por muitos anos, na verdade fui para Israel pequenininha, foi lá onde eu aprendi hebraico e terminei todos os meus estudos. Hoje eu compartilho com você curiosidades sobre Israel, falo sobre Yeshua, sobre Jesus, porque eu sou cristã e creio nele. Não somente porque eu quero que você conheça esse canal e as curiosidades de Israel, mas porque eu falo de algo que eu creio. O povo de Israel sempre falou hebraico. Os profetas do passado, os heróis da Bíblia, na verdade a Bíblia em sua grande maioria foi escrita em hebraico. A Bíblia que você tem acesso aí na sua casa. O idioma original é o hebraico. Mas então como é que o aramaico veio parar entre o povo de Israel, na boca das pessoas? Para a gente entender isso, nós temos que voltar na história. E uma história bíblica que você com certeza vai lembrar, vamos para a história de Daniel e seus amigos, Mesaque, Sadraque e Abednego. Você sabe que eles foram levados cativos para a Babilônia, não somente eles, mas todo o povo de Judá. Eu falo povo de Judá porque naquela época Israel já estava dividida. Na verdade, após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu. Então tínhamos ali o reino de Judá, que ficava como capital Jerusalém, e o reino do norte, onde a capital era Samaria. Então eram reinos diferentes, apesar de ser o mesmo povo. Então, quando o exército de Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo, roubaram utensílios sagrados, nessa época o povo foi levado como cativo, muitos cativos judeus, Daniel, seus amigos, e lá na Babilônia, em uma nova terra, em um novo país, com novos costumes e principalmente uma língua diferente, o povo de Israel passou a adotar esse idioma. As crianças que foram levadas para a Babilônia, crianças judias, começaram a usar esse novo idioma. As pessoas que iam nascendo, os bebês que foram crescendo naquele novo país, começaram a falar aramaico, esse novo idioma. E aos poucos, o hebraico começou a ser usado como um idioma somente para oração, um idioma somente para se comunicar com Deus ou para se comunicar em casa. E assim, aos poucos, o povo judeu, o povo de Israel, foi perdendo a fluência no hebraico. É por isso que o livro de Daniel foi escrito partes em hebraico e partes em aramaico, porque quando Daniel estava na Babilônia, ele precisava do aramaico para poder se comunicar com o povo que já tinha adotado esse novo idioma. Outros livros também de profetas pós-exílio têm ali suas partes em aramaico, porque o povo de Israel realmente começou a usar esse idioma para se comunicar. Agora, adiantando um pouco a história, a profecia se cumpre. O povo de Israel é liberto do exílio babilônico graças a Ciro o Grande, que é mencionado na Bíblia como aquele que Deus tomou pela mão, um homem que teve o seu nascimento já predito. O povo de Israel foi liberto, muitos aos poucos foram retornando a Jerusalém, e claro, quando eles retornam a Jerusalém, eles retornam com um novo idioma, o aramaico. E é aí que já anos e anos depois, na época de Jesus, nós vemos que o aramaico está na boca do povo. Aí você se pergunta, tá bom, Sara, mas Jesus então falava o hebraico ou não falava? Sim, gente, Jesus falava hebraico. Quando ele abre os textos bíblicos, por exemplo, ele abre o livro de Isaías,
em uma sinagoga para poder dizer que aquela profecia se cumpriu, ele lê aquelas palavras em hebraico, porque os textos originais estavam em hebraico. O nome de Jesus, Yeshua, é original em hebraico e não em aramaico. É mais ou menos assim. O hebraico ficou restrito para orações, para leituras, um idioma mais caseiro, um idioma privado. E o aramaico era usado nas ruas, era usado no dia a dia do povo. Sem falar que o Império Romano era quem dominava aquela área nos tempos de Jesus. Então os romanos já falavam outro idioma, eles falavam o latim. Mas a gente tem outro vídeo sobre isso, e se você quiser assistir, procure sobre o idioma que falava Jesus. Mas nesse vídeo a gente quer esclarecer da onde surgiu o aramaico. Por exemplo, as palavras que Jesus disse na cruz, meu Deus, por que me desamparaste? Na verdade, era um cumprimento de uma profecia, porque eram palavras que já haviam sido ditas por quem? Por Davi. Em Salmos 22, Davi menciona essas palavras em hebraico, que são assim: Eli, Eli, lama azavtani. Em aramaico é Elahi, Elahi, lama sabachthani. É semelhante, mas são idiomas diferentes. A verdade é que a destruição da casa de Deus, o primeiro templo, teve grande impacto na língua do povo. E o aramaico não somente influenciou na fala, mas também influenciou na escrita. O hebraico passou a ser escrito com letras do aramaico. Antes, eles usavam letras fenícias, é isso mesmo. E aí, a que nós usamos nos dias atuais, que você conhece, o Aleph, Bet, Gimel, são letras que têm influência no aramaico. Tudo porque o povo foi para o exílio, foi para novas terras e com eles trouxeram um novo idioma. Pessoal, para terminar esse vídeo, você lembra da famosa frase em português que você tem na sua Bíblia? Quando Jesus termina a sua missão, ele diz: está consumado. Como que será que está essa frase em aramaico, em hebraico e, por fim, em grego? Muita gente se pergunta por que o Novo Testamento foi escrito em grego, já que esse não era o idioma do povo de Israel, não está em aramaico, não está em hebraico, porque justamente em grego. Sabe por quê? Porque Jesus, Yeshua em hebraico, ele deixou uma ordem para que o evangelho se espalhasse a toda criatura. E o grego era um idioma internacional. Era como se fosse um inglês dos nossos tempos. Se fosse escrito, talvez, aquele evangelho em hebraico, ficaria como se fosse restrito para o povo, somente o povo de Israel. Mas a mensagem das boas novas era para ser espalhada de uma forma mais rápida ao mundo todo. Por isso foi escrito em grego. Só que não esqueçamos, foi escrito em grego por judeus. Mas e aquela frase, está consumado, que em grego está tetelestai. Em aramaico, nishlem. Em hebraico, nishlam. Muito parecido hebraico e aramaico. Agora, o que significa isso no original? Em hebraico, nishlam é algo que está pago, algo que já foi liquidado, uma dívida paga. Até hoje, em hebraico, se você quiser falar que algo está pago, você usa essa mesma frase. Nishlam, foi pago, e o mesmo sentido tem em grego também. Ou seja, a dívida foi paga. E se você não tomou posse ainda dessa bênção, dessa fé que salva a tua alma, talvez é porque te falta crer, porque a parte dele ele já fez. Me diz aqui embaixo nos comentários se você sabia disso, que o povo de Israel falava tanto hebraico como aramaico. Muitos deles tinham mais fluência no aramaico do que no próprio hebraico. E olha só, se você quer aprender hebraico, eu tô dando aulas ao vivo, viu? Tirando dúvidas dos alunos. Toda vez que algum aluno não consegue assistir a aula ao vivo, ele entra na plataforma e revê essa aula gravada e também todo o material digital, e ainda recebe um livro em sua casa, que é um livro para te ajudar com exercícios em hebraico,
com exercícios para você aprender o Aleph, Bet, que são as letras do hebraico, e, consequentemente, ler um versículo bíblico, conhecer esse idioma mais de perto. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, quer ser um aluno, eu vou deixar um número de WhatsApp para você tirar as suas dúvidas e um link onde você pode ver mais informações e ver como ser um aluno aqui do Cultura Israel. Se você ficou até aqui nesse vídeo, Toda Rabá, Leitraot!